Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar, capítulo 221. E além disso, essas pessoas não são piratas. Não têm uma boa impressão de piratas. A Matsuki Toki mordeu delicadamente seus hashis, seu olhar calmo fixo em Darien. Ao longo dos últimos 800 anos, em incontáveis jornadas no tempo, ela presenciou cenas que a maioria das pessoas não veria em toda a vida. As marés das eras, a passagem do tempo, a elevação e o declínio dos mares, o colapso e o renascimento das nações, o estado em constante mudança do mundo. Mas uma coisa permanecia certa. Em todas as épocas, piratas eram sinônimo de caos e pilhagem. Sem mencionar que no momento em que ela chegou nesta era, ela foi enganada por um pirata traficante de pessoas e quase vendida como escrava. Com tudo isso combinado, era natural que a Matsuki Toki não tivesse nenhuma afeição por piratas. Que garota pé no chão! Os olhos de Darien brilharam levemente, e ele não pôde deixar de admirá-la por um momento. Inicialmente, ele temia que a influência da linha do mundo pudesse dar a Matsuki Toki uma visão diferente de Kozuki Oden. Ele pensou que teria que gastar tempo tentando convencê-la, mas ela se mostrou tão perspicaz que o poupou do trabalho. Então, você não está preocupado que eu também possa ser um cara mau, Toki? Darien perguntou com um sorriso. Não estou, Darien-san. A Matsuki Toki retribuiu o sorriso, então abaixou a cabeça ligeiramente e disse timidamente. Além disso, alguém tão bonito quanto Darien-san não poderia ser uma má pessoa. Darien fez uma pausa e então soltou uma risada baixa. Essa foi uma das razões pelas quais ele não havia considerado, mas pensando bem, fazia todo sentido. De um lado, você tem um fuzileiro naval alto e bonito que o salvou dos traficantes. Do outro, um pirata que parece um bruto de cabeça inchada, atacando como um monstro. Em quem confiar e quem seguir, não poderia ser mais claro. É só que Darien-san, aquele cara que se chama Kozuki Oden. As roupas que ele está vestindo parecem ser do país de Wano? A Matsuki Toki de repente se lembrou de algo e não conseguiu deixar de perguntar. Você vem segurando essa pergunta há algum tempo, não é, Toki? Darien olhou para ela com interesse. Ela cerrou os punhos, um pouco perturbada por seus pensamentos terem sido expostos, e assentiu corada. Sim, seu objetivo ao viajar no tempo era chegar ao futuro país de Wano. Depois de finalmente encontrar alguém vestindo trajes de samurai, é claro que ela ficaria curiosa e prestaria atenção. Mas ela tinha a vaga sensação de que Darien nutria alguma hostilidade por Kozuki Oden, então não ousara tocar no assunto, até então. À medida que se sentiam mais à vontade um com o outro e se abriam, ela finalmente fez a pergunta que tanto a atormentava. Para sua surpresa, Darien simplesmente sorriu e respondeu. Sim, esse cara é definitivamente do país de Wano. Ele não tinha intenção de esconder a verdade de Matsuki Toki. Embora parecesse gentil por fora, por dentro era esperta e determinada. Se ele escondesse muito dela, ela poderia não dizer nada, mas definitivamente perderia a confiança nele. É melhor ser sincero do que esconder as coisas. As mulheres odiavam ser enganadas pelos homens. Isso era verdade em qualquer mundo. Então, como homem, você tinha que ser honesto ou mentir completamente. Mas Darien não gostava de mentir para a mulher de quem gostava. Kozuki Oden, herdeiro do clã Kozuki Daimyo de Kuri, no país de Wano. Nascido com uma aparência incomum e força excepcional. Darien sorriu abertamente, falando pacientemente enquanto explicava para Matsuki Toki. Ele era um homem com um senso de aventura selvagem. Desde jovem desprezava as normas sociais e tinha pouca consideração por fama, poder ou lealdade à família e ao país. Seu coração estava decidido a se aventurar no mar e explorar um mundo mais amplo. Mas, como eu disse antes, Wano seguiu por muito tempo uma política de isolamento rigoroso, isolando-se do mundo exterior. Seu povo era estritamente proibido de sair por mar. Então, no final, Kozuki Oden decidiu abandonar seu clã, seu status, seu povo e até mesmo sua terra natal. Ele embarcou no navio do Barba Branca e se tornou um pirata de espírito livre. Em suma, Kozuki Oden era um homem desenfreado, excêntrico e ousado. Em Wano, aqueles que o odiavam o desprezavam completamente, enquanto aqueles que o admiravam o adoravam como um herói divino. E tenho certeza de que você já adivinhou. Ele apareceu naquela ilha porque ouviu a sua voz. Ele veio para te salvar. Ao dizer isso, Darien percebeu um brilho profundo nos olhos de Matsuki Toki, a confirmação de sua suposição. Então, depois de falar sobre o herói invencível, Kozuki Oden, vamos falar sobre mim. Darien deu um sorriso casual, pegou um cigarro e o acendeu. Com a brisa do mar batendo em seu rosto e a fumaça subindo em círculos, ele raramente se abria sobre seu passado. Eu venho do mais caótico dos 4 mares, o Mar do Norte. Eu não tinha nenhum talento especial. Comecei como marinheiro recruta comum e subi degrau por degrau até chegar onde estou hoje. Para ganhar força, eu treinava mais duro do que qualquer um, tão duro que eu frequentemente tossia sangue. Para ganhar promoções e conquistas militares, nunca hesitei em usar qualquer método necessário contra piratas e inimigos. Certa vez, exterminei uma família mafiosa de milhares de pessoas em uma única noite. Assassinei nobres e políticos que se meteram no meu caminho usando as táticas mais sujas. Além da minha patente oficial, controlo vastas redes subterrâneas através de muitos mares e por todos os tipos de canais. Minha renda ilegal é tanta que nem consigo contar. E quanto às mulheres com quem fiquei, eu mesmo já perdi a conta. Os nobres tremem sob minhas ameaças. Os piratas quase desapareceram das águas que governo. E por causa disso, a taxa de criminalidade sob meu governo é assustadoramente baixa. Sou implacável, ganancioso e impiedoso. Nunca deixo um único inimigo escapar, mas também nunca traio meus amigos. Na praia, ao lado da fogueira, o rosto do Comodoro, velado pela fumaça, continha um par de olhos profundos e pensativos, cheios de lembranças. O mundo ao redor deles estava assustadoramente parado. Apenas o som das ondas quebrando contra as rochas ecoava no silêncio. Toque, logo você vai perceber, eu não sou um bom homem. Eu sou Rogers Darien.
Apesar das minhas honras militares e do título de monstro, a maioria das pessoas por aí me xinga pelas costas como a pior escória dos fuzileiros navais. Com um toque de autodepreciação, Darren curvou os lábios em um meio sorriso e se virou para a mulher de kimono ajoelhada silenciosamente ao seu lado. Ele olhou para ela e perguntou com um sorriso. Então, você se arrepende? Escolher a mim, a escória, em vez de Kozuki Oden, o herói que todos elogiam? Capítulo 222. A brisa fresca do mar varreu a fumaça restante, e a voz do Comodoro gradualmente desapareceu no som das ondas. Darren manteve um sorriso calmo no rosto, observando silenciosamente a deslumbrante Amatsuki Toki enquanto esperava por sua resposta. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Então, para sua leve surpresa, um sorriso suave floresceu lentamente no rosto de Toki. Não, Darren-san, não me arrependo de nada. Um brilho surgiu em seus olhos quando ela olhou para Darren, com um olhar firme e cheio de determinação. Meu pai me disse uma vez que um homem de verdade, alguém que se destaca neste mundo, nunca tem medo de falar sobre seus próprios erros e nunca esconde suas falhas. Você falar de forma tão leviana, porém sincera, dizendo, eu não sou uma boa pessoa, isso prova sua honestidade comigo. Mostra o quão aberto seu coração realmente é. Disposto a elogiar até seus inimigos, duro consigo mesmo, sem medo de admitir suas falhas. É isso que faz de você um verdadeiro herói. Sua voz soou clara e firme, transmitindo uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. Darren ficou atordoado. Espera, o quê? Ele olhou fixamente nos olhos de Toki, meio que esperando que ela estivesse brincando com ele. Darren, Amatsuki Toki, hehe. Darren. O canto da boca dele se contraiu e sua expressão ficou um pouco rígida. Ele respirou fundo, lutando para manter a calma enquanto murmurava. Sim, isso realmente faz muito sentido. Mas por dentro, parecia que uma debandada de cavalos selvagens estava pisoteando sua mente. Um verdadeiro herói. Tem certeza de que não está enganado? Até eu quero rir ao ouvir isso. Mas olhando para o rosto sério e confiante de Toki, como se ela pudesse ver através dele, Darren abriu a boca, apenas para descobrir que não conseguia dizer uma única palavra em resposta. Se você não tivesse dito isso, eu nunca saberia que sou tão incrível. Falando sério, o que acontece com as pessoas do país de Wano, o processo de pensamento delas é diferente. Mesmo assim, ele teve que admitir que isso lhe poupou muitos problemas. Tudo bem então. Darren esfregou as têmporas com leve exasperação, fingindo ser alguém que tinha sido completamente descoberto, e deu um sorriso irônico. Você tem muita imaginação, mas eu prometo que farei tudo o que puder para te ajudar a voltar para Wano. Toki balançou a cabeça, sua voz suave enquanto ela sorria. Está tudo bem, Darren-san. A luz das estrelas em seus olhos enquanto ela olhava para ele parecia brilhar intensamente. Considerando quão tensas as coisas estão em Wano agora, nem mesmo os fuzileiros navais provavelmente conseguirão intervir facilmente, certo? Só continue no seu caminho. Faça o que for preciso. Não tenho pressa. Olha isso. Que menina gentil e atenciosa. Mesmo alguém tão frio e implacável quanto Darren, bem, não implacável, mas como pragmático, não pôde deixar de se emocionar com a compreensão dela naquele momento. A situação no país de Wano pode não ser tão problemática quanto pensávamos, e embora os fuzileiros navais possam estar impedidos de se envolver, isso não significa que eu não possa. Darren refletiu por um momento antes que um sorriso lento se espalhasse por seu rosto. Como Kozuki Oden já havia zarpado, não havia mais ninguém em Wano poderoso o suficiente para detê-lo. Quanto aos vassalos de Oden, os guerreiros que mais tarde seriam conhecidos como os 9 bainhas vermelhas dificilmente mereciam ser temidos. Então talvez fosse hora de considerar fazer algo neste país? Os ricos veios minerais de pedras do mar de Wano eram algo que ele cobiçava há muito tempo. Se conseguisse controlar Wano, obteria um monopólio completo sobre o suprimento mundial de pedras do mar. E além desses recursos minerais, Wano também tinha muitas famílias de samurais que guardavam legados raros e antigos. Veja, por exemplo, as técnicas do clã Kozuki para esculpir e decifrar ponêglifos, ou os lendários métodos de forja de espadas do clã Shimotsuki. Os fuzileiros navais sempre mantiveram distância de Wano, não por falta de força, mas por razões políticas. O governo mundial mantinha uma parceria de longa data com Wano para obter seus recursos de Kairoseki. Qualquer ação militar em larga escala contra Wano violaria os ideais dos fuzileiros navais de paz e justiça, e seria vista como interferência nos assuntos internos de outro país. Pior, correria o risco de criar um conflito desnecessário com seus superiores diretos, o governo mundial. Para os fuzileiros navais, Wano era uma mina terrestre política, mas Darren era diferente. Ele não se importava com essas complicações. Mesmo que o governo mundial viesse questioná-lo mais tarde, ele tinha forças agora para reagir. No final, tudo se resumiria a negociar os despojos. E nisso ele era bom. Eu só queria saber se as forças de Kaido já fizeram seu movimento em Wano. Darren murmurou baixinho, franzindo levemente a testa. Por enquanto, a prioridade era restabelecer o contato com as forças da marinha, coletar informações, se recuperar dos ferimentos e retornar à melhor forma. Só então ele lidaria adequadamente com a situação em Wano. Eles devem chegar em breve. De volta ao hotel, ele deixou uma mensagem para o quartel-general com suas coordenadas aproximadas. Por mais lentos que estivessem, já deveriam tê-lo encontrado. Naquele momento, Amatsuki Toki de repente apontou animadamente para o horizonte distante. Darren-san, olha, parece um navio de guerra da marinha.
Antes que suas palavras saíssem completamente de sua boca, uma luz brilhante surgiu de repente atrás de Darren. Fótons dourados se reuniram rapidamente de todas as direções, condensando-se na silhueta alta de um homem. Ele usava um terno listrado de amarelo e branco com um boné redondo na cabeça, e uma capa larga e branca esvoaçava levemente na brisa do mar. Toque olhou para o rosto do homem e instintivamente deu 2 passos para trás, escondendo-se atrás de Darren. Esse cara, ele parece tão suspeito. O homem ajustou seus enormes óculos de sol de casco de tartaruga com um único dedo. Olhou para Toque com uma expressão estranha e então coçou o queixo com barba por fazer com interesse enquanto sorria para Darren. Nós passamos por todo esse trabalho procurando por você no mar inteiro. E aqui está você aproveitando as férias em Comodoro Darren. Não tive um único momento de descanso. Darren riu baixinho. Aquela voz lenta e familiar trouxe consigo uma sensação inesperada de conforto. Mas você, enquanto eu estava preso por Kaido, fiquei imaginando você descendo do céu para me resgatar. Ele se virou e olhou para aquele rosto irritantemente presunçoso com um leve sorriso irônico. É uma pena que você esteja tão atrasado como sempre, contra o almirante Borsalino. Borsalino deu de ombros com fingida impotência. Bem, como devo dizer isso? Sempre imaginei que você não precisasse ser resgatado. E olha que eu estava certo. Ah, quase esqueci. Graças às suas ações e às informações que você enviou, a base dos Piratas das Feras foi completamente aniquilada. Tirando o próprio Kaido e alguns sobreviventes, o resto está acabado. Ele sorriu. Parabéns contra o almirante Darren. Capítulo 223. A base de Kaido foi destruída? Quando Darren ouviu a notícia, ele ficou momentaneamente atordoado. Sua recente promoção de Comodoro a contra-almirante não pareceu perturbá-lo muito. Embora os laços sociais fossem importantes, no fim das contas, a força era o que mais importava naquele mar. Com seu poder, a promoção era apenas uma questão de tempo. Você não parece muito feliz com isso. Borsalino sorriu ao ver Darren mergulhar em pensamentos profundos. Pular 3 patentes de capitão para contra-almirante em tão pouco tempo. Essa velocidade de promoção é inédita. Você até me alcançou em patente agora. Ele esfregou a barba por fazer. Aposto que o Sakazuki está com uma dor de cabeça danada agora. Mas as sobrancelhas de Darren franziram-se fortemente. Não, Borsalino. O que estou pensando é... Agora que a base deles foi destruída e as coordenadas expostas, para onde Kaido foi? Borsalino olhou para ele e deu de ombros. Quem sabe? Kaido é uma criatura mítica que pode voar. Se ele realmente quiser se esconder, quem neste mar poderá encontrá-lo? A sobrancelha de Darren se contraiu. Um pensamento vago pareceu passar pelo fundo de sua mente, mas desapareceu antes que ele pudesse captá-lo. Ouvi dizer que na época dos Piratas Rocks, Kaido e Big Mom se davam muito bem. Borsalino coçou a cabeça. Ele poderia ter ido buscar refúgio com a Big Mom? Não é provável. Darren balançou a cabeça. Com a personalidade de Kaido, ele jamais ficaria em segundo plano por vontade própria. Além disso, no momento em que esses 2 monstros se encontrassem, seria mais provável que o céu desabasse com um choque. A menos que... Ele olhou para Borsalino e piscou, confuso. Por que você está sorrindo? Borsalino levantou as mãos em sinal de rendição simulada. Quem eu? Não estou sorrindo. Mas aquele olhar presunçoso em seu rosto fez com que uma sensação ruim surgisse no estômago de Darren. Você está sorrindo muito. Certo, certo. Então, você já pensou em como vai explicar seu desaparecimento nos últimos dias? Borsalino provocou, apontando para o mar. Darren seguiu seu olhar, e a cena que o recebeu fez instintivamente querer sair correndo. Vários imponentes navios de guerra da marinha já haviam atracado. Figuras imponentes saltavam deles, uma após a outra, avançando com ímpeto furioso. Era apenas sua imaginação ou os olhos deles pareciam estar brilhando em vermelho? O canto da boca de Darren se contraiu incontrolavelmente. Não, de jeito nenhum. Antes que ele pudesse terminar, vozes furiosas ecoaram como trovões. Darren, seu pirralho. Onde diabos você esteve nesses últimos 2 dias? Se você está vivo, deveria ter se reportado. Você tem ideia de quantas ilhas nós viramos de cabeça para baixo procurando por você? Darren estremeceu ao olhar para as 3 figuras que avançavam em sua direção. Sengoku, Zephyr e Garp, cada um estalando os dedos com uma intensidade assustadora. Pela primeira vez na vida, Darren sentiu uma pontada de pânico. Zephyr Sensei, almirante da frota Sengoku, vice-almirante Garp. Por favor, deixe-me explicar. Espere, não, quero dizer, deixe-me esclarecer. Mas o trio, tomado pela raiva reprimida, não tinha a mínima intenção de ouvir. Suas narinas se dilataram enquanto marchavam direto para ele. 3 punhos enormes dispararam em sua direção, provocando um vendaval, crescendo em suas pupilas a cada segundo. Esses malditos velhos não jogam limpo de jeito nenhum. Darren praguejou internamente, então de repente teve um lampejo de inspiração e deixou escapar. Eu lutei com os piratas do Barba Branca. Bum! Todos os 3 punhos pararam a poucos centímetros do seu rosto, seus ventos ferozes fazendo os músculos do rosto de Darren ondularem. O que você acabou de dizer? Os olhos de Zephyr se arregalaram. Ele disse que lutou contra os piratas do Barba Branca. Garp se virou e gritou direto no ouvido de Zephyr. HYR enquanto ele respondia a Garp. Você continuou perguntando. Eu só estava sendo útil. Garp resmungou enquanto cutucava o nariz. Zephyr cerrou os punhos. Sengoku estava por perto, com uma expressão sombria no rosto enquanto observava os 2 idiotas discutindo. Ele beliscou a ponta do nariz, estreitou os olhos e se virou para Darren com um tom grave. Darren, você está falando sério, ou isso é alguma brincadeira? Uma gota de suor frio escorreu pela testa de Darren. Ele assentiu cuidadosamente. Considerando quão destruído seu corpo estava naquele momento, ele não aguentaria mais uma rodada de surras daqueles velhos. Sengoku podia ser administrável, mas Garp e Zephyr, seus socos eram brutais. Se eles se soltassem, atrasariam sua recuperação em pelo menos mais um dia. Sim,
Foi uma completa coincidência. Diante dos 3 veteranos furiosos, Darin não ousou se mostrar arrogante. Afinal, eles haviam abandonado suas funções e viajado até um novo mundo só para resgatá-lo. Pelos rostos exaustos e aparência desgastada, era evidente que estavam genuinamente preocupados. Então Darin respondeu honestamente. Quebrei o braço de um dos, irmãos jurados do Barba Branca, eu acho. Quase o derrubei. Então, para criar uma abertura para escapar, lancei um ataque ao Mob Dick, mas ele foi bloqueado. Então Barba Branca surtou. Ele liberou o poder da Gura Gura no Mi, causou um tsunami e afundou uma ilha inteira. Eu mal escapei com vida. Diante disso, Darin lançou um sorriso orgulhoso para o trio atordoado. Darin, Sengoku. Zephyr, Garp, no momento seguinte. Seu pirralho, você ainda acha que não causou problemas o suficiente? Sengoku rugiu visivelmente em agonia. Barba Branca. Foi o Barba Branca. O Yonk mais protetor e perigoso do novo mundo. E Garp e Zephyr, vocês 2 idiotas, calem a boca já. Parem de rir. Sengoku girou furiosamente, olhando feio para os 2 que estavam ali de braços cruzados e cabeças jogadas para trás rindo. Zephyr, hahaha. Como esperado do meu aluno. Garp, guahaha. Esse é o ajudante com quem eu estava contando. Sengoku. Parecia que ele ia quebrar todos os dentes de tanto apertar. Primeiro Beelzebub. Depois Roger. Depois Kaido. E agora Barba Branca. Ele agarrou a cabeça em desespero, com os olhos vermelhos enquanto olhava para Darin. Você está tentando brigar com todos os piratas lendários que existem por aí. Então, quem é o próximo? Big Mom? Oshoku? Capitão John? Ou até mesmo Shiki? Ao ouvir isso, Darin inclinou a cabeça, pensando em voz alta. Bem, você está realmente pensando nisso. O rugido furioso de Sengoku ecoou por toda a ilha. Capítulo 224. Uma âncora enorme e enferrujada emergiu lentamente da água, com as correntes tilintando ao emergir da superfície, causando ondulações no mar. À medida que o sol se punha no horizonte, ele projetava uma sombra longa e esticada do navio de guerra sobre as ondas. Depois de um cabo de guerra acirrado com Zephyr, Sengoku finalmente conseguiu ganhar a custódia de Darin. Ele colocou Darin na cabine de seu próprio navio de guerra e instruiu o médico militar que o acompanhava a tratar seus ferimentos. Então virou-se para Garp, que estava sentado casualmente no navio com cabeça de cachorro, mastigando um donut. Ei, Garp, tem certeza de que não vai voltar para a sede? Garp acenou para ele com um sorriso largo. Não, acabei de receber a notícia, o alvo da missão anterior do Darin e do Sakazuki. Aquele pirralho do Douglas Bullet se juntou aos piratas do Roger. Preciso ir atrás dele. Não podemos deixar esse Roger ficar cada vez mais forte, podemos? Sengoku piscou momentaneamente surpreso. Ele quase tinha se esquecido disso. Douglas Bullet havia sido capturado junto com Darin por Kaido, mas depois que retornaram, Bullet desapareceu. Ele definitivamente teria que questionar aquele pirralho do Darin sobre o que aconteceu. Bem, tome cuidado aí. Sengoku não se deu ao trabalho de tentar convencê-lo a desistir. Eles eram companheiros há anos. Ele sabia melhor do que ninguém que uma vez que Garp tomasse uma decisão, ninguém poderia detê-lo. Além disso, quando se tratava da força de Roger, Garp realmente era o único nos fuzileiros navais que conseguia mantê-lo sob controle. O próprio Sengoku ainda estava um pouco aquém do esperado. Quanto ao velho Kong, seu aqui era sólido sem dúvida. Mas a idade o estava afetando e por questões de segurança, geralmente não o deixavam mais participar de missões de linha de frente. Observando o navio de guerra com cabeça de cachorro, de design exclusivo, desaparecer lentamente no pôr do sol, deixando longos rastros no mar, Sengoku soltou um suspiro cansado. Apontar rumo ao quartel-general da Marinha. Ele deu a ordem descuidadamente ao seu ajudante e então se virou com uma expressão irritada. Quer dizer, Zephyr, você não tem seu próprio navio? O que você sempre faz na minha? Com os braços cruzados, Zephyr olhou para Sengoku com desconfiança e zombou. Não vou cair nos seus truques. Você só quer me mandar embora para poder se aproximar do Darin. Sengoku estremeceu de irritação. Isso porque meu navio tem um médico militar a bordo, e a cabine é mais espaçosa e confortável. Zephyr zombou com desprezo. Certo, certo. Todos sabemos que os almirantes recebem os navios de guerra de luxo. Por que você está se exibindo? Sengoku, você também era almirante da Marinha. Foi você quem pediu demissão, então seu navio foi rebaixado, como isso é culpa minha. Algumas veias saltaram em sua testa. Um se aposenta, outro relaxa. No final, toda a porcaria acaba no meu prato. Quando as coisas vão bem, eu sou o general engenhoso. Quando algo dá errado, de repente eu sou o idiota no comando. Sengoku se sentia emocionalmente esgotado. Sério, talvez o mundo devesse explodir logo. Ele não se importava com Zephyr, que estava claramente começando a adquirir os hábitos irritantes de Garp depois de passar muito tempo perto dele. Bufando, ele invadiu a cabine do navio. Zephyr seguiu rapidamente. Doutor, como está o Darin? Lá dentro, Sengoku olhou para o jovem fuzileiro naval, agora profundamente adormecido com um soro intravenoso conectado, e então olhou para a moça de kimono sentada fielmente ao seu lado. Finalmente seu olhar pousou no médico militar, e ele perguntou com preocupação. A condição física do Comodoro Darin é diferente de tudo que já vi em todas as minhas décadas de prática médica, disse o médico de meia idade, usando óculos sem aro. Claramente surpreso. Aproximadamente a cada 10 minutos, seus ferimentos mostram sinais claros de melhora. É quase inacreditável. Ele olhou para Darin como se estivesse observando um artefato raro e inestimável. Almirante Sengoku, fique tranquilo. Nesse ritmo, o Comodoro Darin deve se recuperar totalmente em 1 ou 2 dias. Só então Sengoku e Zephyr soltaram um longo suspiro de alívio.
Primeiro, ele foi aprisionado e torturado por Kaido por um longo período. Depois, apesar de gravemente ferido, conseguiu escapar do cerco dos piratas das feras. E não muito tempo depois de se libertar, ele enfrentou Barba Branca, o homem mais forte do mundo, e quase matou seu irmão jurado. Em menos de 10 dias, Darem passou por mais perigos, caos e reviravoltas dramáticas do que a maioria das pessoas enfrentaria em uma vida inteira. Mesmo tendo fé em sua força, Sengoku e Zephyr ainda estavam preocupados que enfrentar tantos lutadores de alto nível em sequência pudesse deixá-lo com algum dano duradouro. Então o que está acontecendo com ele agora? Zephyr franziu a testa enquanto olhava para o rosto magro e esquelético de Darem. A expressão de Sengoku era igualmente tensa. O médico respondeu lentamente. Isso é um sinal de exaustão física e mental extrema. Ele empurrou a ponte dos óculos para cima e continuou com um tom pensativo. Já apliquei injeções de nutrientes. Com alguns dias de repouso adequado, ele deve ficar bem. Esgotamento físico e mental. Sengoku e Zephyr trocaram um olhar, com um lampejo de dúvida nos olhos. Isso não parece certo. Doutor, tem certeza de que não está enganado? Zephyr franziu a testa. Ninguém conhece a resistência física de Darem melhor do que eu. Ele consegue puxar um navio de guerra à mão, correr 10 quilômetros com uma tonelada nas costas sem suar a camisa. Sua resistência e resiliência estão além do que qualquer humano seria capaz. Não tem como ele se esgotar tão facilmente. Sengoku concordou com a cabeça. Esqueça apenas o treinamento. De volta ao Mar do Norte, ele testemunhou pessoalmente a resistência absurda de Darem. Ele entretinha nobres, comparecia a inúmeros eventos sociais, festejava e bebia dia e noite, e ainda assim agia como se não fosse nada. Cigarro em uma mão, álcool na outra. Eu não sou surdo. Por que diabos você está gritando? As veias saltaram na testa de Zep. Se você dissesse a Sengoku que Darem ficou sem energia, ele seria o primeiro a dizer que isso é um absurdo. Seriam as sequelas das batalhas anteriores ou a tortura na prisão? Talvez alguns ferimentos ocultos? Perguntou ele. Bem, o médico hesitou e então disse lentamente. De modo geral, um estado como o do Comodoro Darem não seria causado por combate. Então o que causou isso? Zephyr pressionou. O médico fez outra pausa, visivelmente desconfortável, e então murmurou baixinho. Excesso de indulgência. Sengoku. Zephyr. A compreensão pareceu atingir os dois ao mesmo tempo. Eles viraram a cabeça simultaneamente para a jovem mulher de kimono sentada calmamente ao lado da cama. A Matsuki Toki piscou surpresa diante dos olhares. Então, como se algo tivesse dado certo, seu rosto ficou vermelho e ela se levantou em pânico. Não fui eu. Eu não fiz nada com Darem-san. E sua voz foi sumindo até ficar quase mais alta que um sussurro. Mas por dentro, ela estava frenética. Não havia como explicar isso claramente. Observando suas tentativas frustradas de negar, o médico ajustou calmamente os óculos sem dizer uma palavra, mas sua expressão confiante dizia tudo. A boca de Zephyr se contraiu. Ele olhou para a bela Matsuki Toki, depois para o enrugado e esgotado Darem, e depois de uma longa pausa finalmente grunhiu. Os jovens deveriam aprender a se conter. O rosto de Amatsuki Toki imediatamente ficou vermelho até a base do pescoço. Seus olhos se encheram de lágrimas, como se ela fosse cair no choro. Uma garota tão pura e gentil, e ela acabou sendo arrastada para isso por aquele pirralho maldito. Ao vê-la assim, Sengoku suspirou e esfregou a testa. Ele forçou um sorriso gentil, caminhou até lá e disse gentilmente. Está tudo bem. Vou garantir que aquele pirralho te trate direito. Volte para a sede com a gente, está bem? Exatamente. Zephyr entrou na conversa, dando um tapinha no peito e rosnando. Se aquele desgraçado ousar te decepcionar, eu serei o primeiro a espancá-lo até deixá-lo sem sentido. Não havia explicação agora. E com oficiais de alta patente dizendo coisas assim, a Matsuki Toki só conseguiu assentir com o rosto vermelho, respondendo suavemente com 1 milímetro. Besta. Observando seu comportamento tímido e obediente, uma onda de instinto paternal irrompeu do fundo de Sengoku e Zephyr, um solteiro de longa data, o outro tendo perdido a família. Somado ao senso de dever dos fuzileiros navais. Não era surpresa que eles naturalmente quisessem proteger uma garota como Toki. E por mais que odiassem admitir, Darem, embora inegavelmente talentoso, ainda era um grande canalha. Isso só fez com que se sentissem ainda mais protetores em relação a ela. Lembrando do passado romântico colorido de Darem, Sengoku e Zephyr até sentiram os olhos ficarem vermelhos. Queriam mesmo arrastá-lo para fora da cama e espancá-lo até quase matá-lo. Depois de confortar a Matsuki Toki, Sengoku de repente se lembrou de algo. Virou-se para os fuzileiros navais que guardavam a cabine e latiu. Tudo que vocês ouviram aqui, guardem para vocês. Se eu ouvir uma palavra sequer sobre isso vazando, vou fazer vocês se arrependerem. É uma ordem. Os fuzileiros navais que estavam observando em silêncio, tremeram e assentiram freneticamente como galinhas bicando arroz. Principalmente você, Borsalino. Sengoku gritou em outra direção. Borsalino levantou as duas mãos com um sorriso. Entendi. Capítulo 225. Quartel-General da Marinha, Marineford. Que dia lindo. Tokikaki saiu da academia militar com um uniforme novinho em folha, um chapéu redondo marrom na cabeça. Acendendo um cigarro, caminhou com as mãos nos bolsos em direção ao distrito civil. Ele estava de ótimo humor hoje. E não só porque era dia de folga, nada de treino extenuante com aquele maníaco impetuoso do Kuzan, nada de levar uma surra até ficar roxo. Bem, não precisa treinar com aquele cara para dizer o mínimo.
Não, hoje era especial por outro motivo. Ele finalmente havia despertado o Aki do armamento. Ele foi o primeiro entre os recrutas deste campo de treinamento, depois de Kuzan, a entender o armamento Aki. Lembrando-se de ontem quando o usou com sucesso pela primeira vez e viu os olhares invejosos de Onigumo, Yamakagi e Straverri. Tokikaki não conseguiu evitar flutuar um pouco. O céu parecia extra azul e as nuvens extra brancas. Claro, Kuzan já havia dominado a técnica alguns dias antes dele, mas e daí? Esse cara é um monstro. Não adianta se comparar a um monstro. Tokikaki, você realmente é um gênio. Ele sorriu para si mesmo, soprando um anel de fumaça enquanto caminhava. De repente, algo chamou sua atenção. Mais à frente, uma figura alta e graciosa aguardava na fila de uma barraca de café da manhã, cercada pela agitação da vida matinal. Um rabo de cavalo alto preso atrás da cabeça, um meito brilhante pendurado na cintura e um olhar frio e distante. Era Gion. Os olhos de Tokikaki se voltaram para ele. Ele rapidamente disfarçou o sorriso malicioso que se formava em seu rosto, endireitou a expressão e caminhou casualmente até ele, cumprimentando-o descontraidamente. Bom dia, Gion. Ela olhou para ele e respondeu friamente, bom dia. Tokikaki pigarreou e chamou o dono da barraca. Tia Rock. A mulher de avental olhou para cima e abriu um sorriso caloroso quando o viu. Tokikaki, você chegou cedo hoje. Você não costuma chegar mais tarde? Tia Rock sorriu. Ela tinha visto Tokikaki crescer. Ele podia não ser lá grande coisa, mas tinha um bom coração. Desde que se juntou aos fuzileiros navais, ele costumava cuidar daquela rua. Eles eram todos próximos, então seu tom era casual. O que é isso? Seu rosto não está inchado como um porco hoje. Você finalmente ganhou um? Qual é o nome daquele garoto mesmo? Aquele que sempre faz você render os dentes? Tosse, tosse. Tokikaki ficou vermelho de tanto tossir. Percebeu a leve diversão no olhar de Gion e imediatamente ficou sombrio. Ai meu Deus, olha só eu aqui falando besteira. Tia Rock riu baixinho, olhando entre ele e Gion, e então mudou rapidamente de assunto. O que você quer de café da manhã? É por minha conta. Pães cozidos no vapor? Oden? Lamen? Tokikaki de repente pareceu chocado. Tia Rock, como você sabia que eu acordei o aqui? Tia Rock, é? Ela olhou para ele, confusa, enquanto ele continuava a lhe lançar olhares significativos, coçando a cabeça confuso. Aqui, o que foi agora? Estou perguntando o que você quer comer. Vou preparar para você. Tokikaki. Ele olhou para Gion, que permanecia calmamente ao seu lado como se não tivesse ouvido nada. Rangendo os dentes, forçou uma fala. Isto. Aqui. O poder que só os verdadeiros guerreiros podem dominar. Enquanto falava, ele levantou a mão, cerrou o punho e deu um grito suave. Uma camada escura se espalhou instantaneamente por seu braço, envolvendo seu punho em um brilho frio e metálico. Viu só, Tia Rock? Isso é aqui. Depois que você domina, balas e lâminas não conseguem nem arranhar você. Tokikaki estufou o peito orgulhosamente, lançando olhares furtivos para Gion pelo canto do olho. Isso parece bem impressionante. Tia Rock estendeu a mão e tocou o braço de Tokikaki, agora endurecido com Aki, seu rosto cheio de surpresa. Então, você consegue derrotar aquele rapaz agora? Qual era mesmo o nome dele? Com alguma coisa? Tokikaki. Sua boca se contraiu. Ele respirou fundo e expirou lentamente, murmurando. Não. Vendo Tokikaki parecendo tão derrotado, Tia Rock gentilmente o confortou. Não se preocupe, você já é incrível, Tokikaki. Há cada vez mais gênios nas Forças Armadas hoje em dia. Agora mesmo, ouvi alguém dizendo que um jovem chamado Darren fez algo incrível no Novo Mundo. Darren está de volta. Tokikaki congelou, seguindo o olhar da Tia Rock. Lá dentro, um grupo de fuzileiros navais empoeirados e exaustos pela viagem se reuniu, claramente retornando de uma missão. A mesa deles estava coberta com vários petiscos e garrafas de cerveja pela metade espalhadas por todo lugar. Um dos soldados corados de repente se inclinou, abaixando a voz e falando em tom de fofoca. Ei, você ouviu? A Comodoro Darren trouxe um arraso de fora. Ela já se mudou para os aposentos da família militar. Assim que as palavras saíram de sua boca, Gion, que tinha acabado de pegar um saco de pãezinhos cozidos no vapor e estava prestes a sair, parou abruptamente. Ela ficou ali em silêncio, com suas orelhas loiras se mexendo levemente. Outro soldado entrou na conversa. Você não sabe da missa metade. Dizem que foi aquela beldade que esgotou Comodoro Darren. É por isso que ele parece tão exausto ultimamente. Estou com tanta inveja. Eu também a vi. Ela é, sem dúvida, a garota mais linda que já vi. Que pena. Ouvi dizer que o Comodoro Darren é um verdadeiro playboy. Vamos lá. Como você pode chamar um herói como Comodoro Darren de playboy? Quando um homem tem essa habilidade, é claro que ele tem mais amor para dar. Exatamente, isso não é ser mulherengo, é amor universal. O Comodoro Darren é o nosso modelo. Nosso orgulho. Sem dúvida. Este é o cara que conseguiu escapar da base dos Piratas das Feras. Kaido é um idiota, hahaha. Achou que conseguiria capturar nosso monstro da marinha vivo? Que piada. Fuga? Não foi isso que eu vi. Dizem que o Comodoro Darren deixou Kaido capturá-lo de propósito para coletar informações sobre o esconderijo dos Piratas das Feras. Isso realmente faz muito sentido. Quer dizer, um cara poderoso como o Comodoro Darren ser pego por um pirata? Nem o Kaido conseguiria fazer isso. Não se esqueça, o lendário pirata destruidor do mundo, Bin-Ji-Wold, morreu nas mãos de Darren. Certo. Ouvi dizer que na base dos Piratas das Feras, o Comodoro Darren enfrentou milhares de piratas sozinho, e nem mesmo Kaido conseguiu encostar um dedo nele. No final, ele derrotou toda a tripulação sozinho. O Comodoro Darren é uma fera. Dizem que ele vai ser promovido a contra-almirante em breve. Isso é incrível. Não só isso, depois de derrotar os Piratas das Feras, ele aparentemente entrou em conflito com os Piratas do Barba Branca também. O quê? Você está brincando, né? Sério.
O filho do tio do irmão juramentado do meu tio trabalha para o próprio almirante Sengoku. Ele ouviu em primeira mão. Dizem que a batalha foi tão intensa que Barba Branca liberou o poder de sua Akuma no Mi para destruir o mundo e afundou uma ilha inteira no mar. E o que aconteceu no final? O que você acha? Os piratas do Barba Branca nem conseguiram tocar na bainha do casaco do Comodoro Darren. Ha 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 ha. Risadas irromperam entre os fuzileiros navais, enchendo todo o salão de café da manhã com um burburinho alegre. Na entrada da loja, Tokikaki ficou atordoado com o vento. Um pensamento ecoava sem parar em sua mente. Beleza, fama, promoção. Se eu soubesse, eu também teria ido. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De repente, ele saiu do transe, cerrou os dentes e se virou para Gion. Não tem como isso ser verdade. Aquele desgraçado do Darren, derrotando os piratas das feras e conquistando uma beldade? Ei, Gion, aonde você está indo? Plop. O pãozinho quente e cozido no vapor escorregou de sua mão e caiu no chão. Gion não respondeu. Sem expressão, ela desembainhou seu meito dourado e saiu furiosa com uma aura aterrorizante. Tokikaki estremeceu. O rosto do Gion é assustador. Então seus olhos se arregalaram. Porque ele viu, uma escuridão espessa e ameaçadora se espalhou lentamente pela lâmina dourada na mão de Gion. Tokikaki congelou. Ele pensou no que acabará de fazer. Seus dedos dos pés, expostos nos tamancos, estavam encolhidos. Caramba! De repente ele xingou e rapidamente correu atrás dela. Gion, espere por mim. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 226. Enquanto caminhavam pelas ruas do Distrito Civil de Marineford, Tokikaki seguiu Gion, tremendo de medo. Ele podia sentir a intensa intenção assassina irradiando da figura à sua frente, junto com o barulho agudo de saltos altos batendo no chão. Ele nem ousou respirar alto, mantendo a cabeça baixa e as mãos cruzadas enquanto murmurava baixinho. Quando Gion dominou o aqui do armamento. Não me diga que foi antes de mim. Não é hora para isso. Ele deu um tapa em si mesmo. Foco. Tokikaki, foco. Pensem. Como Darren conseguiria derrotar os piratas das feras sozinho? Isso é algo que nem o almirante Sengoku conseguiria fazer. Sim, deve ser falso, definitivamente apenas um boato. Notícias falsas. Tokikaki tentou se consolar, forçando uma risada seca. E enfrentar os piratas do Barba Branca de igual para igual, isso é ainda mais impossível. Será que realmente devemos acreditar que Darren, depois de ser capturado por Kaido das Feras por menos de 10 dias, de repente ganhou poder suficiente para lutar de frente com o homem mais forte do mundo? Os piratas das feras não são uma academia de treinamento de elite. Se alguém pudesse realmente subir de nível assim, por que o quartel-general da Marinha precisaria de um campo de treinamento de oficiais? Exatamente, isso faz muito mais sentido. E isso fala de uma beleza estonteante. Vamos lá, como isso pode ser real? Tokikaki riu sem jeito, uma gota de suor frio se formando em sua testa. Nenhuma beldade de verdade se apaixonaria por um canalha como Darren, certo? Se alguém se apaixonasse, preferiria alguém como eu, um gênio gentil e atencioso. Sim, é isso mesmo. Esses soldados estão claramente falando bobagens. Era como tentar agarrar qualquer coisa em meio ao desespero. Os olhos de Tokikaki brilharam novamente e ele cerrou o punho. A mulher que Darren trouxe de volta provavelmente nem é bonita. Sim, claro. Ele rangeu os dentes. Conhecendo Darren, não tem como ele ir atrás de alguém que não seja bonita. Havia Marjorie, a atraente e sedutora governadora do reino Yadis no Mar do Norte. Silfine, a alegre e jovem princesa do reino Rost. O capitão alto e de pernas longas da caravana Noor. E Maria, a enfermeira do hospital militar, loira, de cabelos ondulados e cheia de curvas nos lugares certos. Rosto após rosto passou pela mente de Tokikaki, cada um com seu próprio charme, e isso o deixou tão irritado que ele quase conseguiu esmagar os dentes. Não, eu me recuso a acreditar. De repente, ele soltou um rosnado com os olhos vermelhos e os punhos cerrados. Eu não vou aceitar isso. Chamas de raiva pareciam sair de seus olhos, e ambos os punhos se inflamaram com o aqui do armamento. Ele rapidamente se aproximou de Gion. Juntos, os dois invadiram a mansão de Darren. Os civis ao redor podiam sentir a fúria crescente da dupla e correram para sair do caminho, sem ousar se aproximar. Em menos de 3 minutos, eles pararam em frente a um pátio tranquilo. O muro baixo era coberto por videiras verdejantes, e os galhos de um carvalho se estendiam de dentro. O pequeno portão de madeira à frente parecia pitoresco e antigo. Vamos entrar aí, Gion. Com a força que a gente tem, nós dois juntos com certeza conseguimos dar uma surra naquele desgraçado do Darren. Deixe eu ver o que ganhamos com nosso tempo no campo de treinamento. Tokikaki olhou fixamente para a porta de madeira à sua frente. Por algum motivo, sentiu uma onda repentina de nervosismo e não conseguiu evitar incitar Gion a se aproximar. Mas Gion não respondeu. Sua expressão era gélida enquanto olhava para o pátio à sua frente. Ela inconscientemente apertou os lábios, a mão que segurava seu meito com pira tremendo levemente. Gion, o que houve? Tokikaki piscou e se virou para ela, percebendo de repente que a intensa intenção assassina que ela estava irradiando havia misteriosamente desaparecido. Ainda assim Gion não disse nada. Ela abaixou a cabeça, com os olhos fixos na espada em sua mão. Seu olhar vacilou, e uma mistura complexa e indecifrável de emoções lentamente tomou conta de sua expressão. O que há de errado comigo? Por que estou tão bravo? Aquele desgraçado sem vergonha trouxe uma mulher para casa, e daí? Não é completamente normal? Não é como se eu o tivesse conhecido ontem. Além disso, o que isso tem a ver comigo? Claramente não há nada entre nós. Nós nem somos amigos. Então, que direito tenho de ficar chateado? Uma enxurrada de pensamentos passou pela mente de Gion. Ela ficou ali, atordoada e imóvel. Gion? Gion?
Depois de gritar várias vezes sem resposta, a boca de Tokikaki se contraiu. Seu rosto imediatamente se fechou, parecendo tão murcho quanto uma berinjela congelada. Caramba! Ele praguejou interiormente e respirou fundo, preparou-se e deu um passo à frente para bater com força na porta. Por favor, espere um momento. Uma voz suave e gentil respondeu lá de dentro. Tokikaki congelou. Essa voz, tão doce, tão gentil, parecia um espírito chamando de um vale na montanha, com um tom clássico e elegante. Tokikaki jurou aos céus. Se fosse por causa de uma Dendemushi, ele conseguiria engolir várias tigelas de arroz só com a voz dela. O que ele não viu foi o rosto de Gion ficando pálido no instante em que ela ouviu aquela voz. Logo, o suave barulho de tamancos de madeira se aproximou. Quando a porta de madeira se abriu com um rangido, um rosto gentil e bonito apareceu diante deles. Banhado pela luz do sol da manhã, a Matsuki Toki estava ali de kimono e tamancos com seus longos cabelos verde claros esvoaçando suavemente. Inclinando a cabeça com um sorriso doce, ela olhou para os dois convidados à sua frente e perguntou: "Posso perguntar quem você é?" O tempo pareceu congelar naquele momento. Uma brisa passou, levantando seus cabelos e a barra do kimono. Atrás dela, folhas caídas dançavam no pátio, pintando um cenário de beleza estonteante. Tão lindo! Tokikaki olhou estupefato. Seus olhos se transformaram em corações, o queixo caído e a baba escorrendo pelo canto da boca. De repente, ele caiu de joelhos com um baque alto, batendo fracamente no chão com os punhos enquanto lamentava. Droga! É real! Aquele desgraçado do Darem. Seus gritos eram de cortar o coração. A Matsuki Toki, é? Gion também ficou paralisado no lugar, olhando para o sorriso doce e gentil no rosto de Toki, sem saber o que dizer. Seu olhar caiu sobre as mãos de Toki. Ela segurava um uniforme militar recém-lavado, claramente prestes a pendurá-lo para secar. Naquele instante, Gion sentiu o peito apertar. Seu rosto empalideceu. Então chegamos a esse ponto? Diante dela estava uma mulher gentil, com jeito de esposa, e ela. Gion olhou para a lâmina fria e afiada em sua mão. Seu próprio reflexo assassino a encarava da superfície da espada, e uma onda de vergonha e autoaversão a atingiu. Claro! Um sentimento amargo se espalhou em seu peito, espesso e sufocante. Exalando lentamente, Gion embainhou sua lâmina e forçou um sorriso forçado. Desculpe incomodá-lo. Estamos aqui para informar o Comodoro Darem que ele precisa retornar ao campo de treinamento. Com isso, ela se virou abruptamente e disse com os dentes cerrados para o soluçante Tokikaki ao seu lado. Tokikaki, estamos indo embora. Tokikaki ainda estava se afogando em tristeza, olhando para cima sem expressão. Você vai treinar comigo hoje. A voz de Gion era fria. Treinamento? Tokikaki piscou e de repente estremeceu como se estivesse se lembrando de algo. Não, porque sou sempre eu quem se machuca. Seu choro ficou ainda mais alto. Capítulo 227. Que par estranho. A Matsuki Toki murmurou suavemente enquanto observava Gion se afastar com sua presença imponente de sempre. Enquanto Tokikaki caminhava atrás dela como um homem de luto por seu próprio funeral, ela desviou o olhar, virou-se novamente para o varal, sacudiu bem o uniforme recém-lavado e então o pendurou cuidadosamente. A camisa branca e a calça preta esvoaçavam suavemente sob a luz do sol e a brisa. Um sorriso satisfeito surgiu no rosto de Toki. O médico disse que Darren-san ainda precisava de bastante descanso. Ele salvou a vida dela e até prometeu ajudá-la a voltar para Wano. Por tamanha gentileza, fazer as pequenas tarefas que podia era o mínimo que podia oferecer em troca. Hoje também deu seu melhor a Matsuki Toki. Com as bochechas levemente coradas, ela cerrou os punhos pequenos e deu um grito de alegria para si mesma. Foi alguém batendo agora mesmo? Uma voz baixa e suave, acompanhada de um leve sorriso, surgiu de dentro da casa. Ah! Toki deu um grito suave, depois se virou e fez uma reverência educada. Bom dia, Darren-san. Você não deveria estar acordado. Seu médico disse que você precisa descansar. Suas bochechas ficaram ligeiramente vermelhas quando ela acrescentou, perturbada. Além disso, por que você não está usando uma camisa? Ela virou a cabeça instintivamente, embora os cantos dos olhos não conseguissem evitar lançar olhares furtivos para o corpo poderoso de Darren. Darren-san é realmente bonito, e tão bem constituído. Mesmo coberto de cicatrizes assustadoras, nenhuma delas o faz parecer o mais assustador possível. Ela suspirou interiormente. Darren sorriu desamparadamente. Ele estava de calça, só tirou a camisa. Estava um pouco quente, e ele já estava acostumado a treinar sem camisa, então não tinha pensado muito nisso. Após uma breve pausa, ele casualmente pegou uma capa da marinha do cabide na parede e a colocou sobre os ombros. Assim está melhor? Isso fez parecer ainda mais atraente, com um toque certo de mistério. Toki corou novamente ao pensar nisso, mas simplesmente respondeu com um suave milímetro, e então respondeu à pergunta anterior. 2 jovens oficiais da marinha vieram te procurar. Disseram que eram do campo de treinamento de oficiais e queriam te lembrar de voltar para os exercícios. Por algum motivo, suas expressões ficaram muito estranhas quando abri a porta. O homem me encarou com um olhar atordoado e lascivo. Depois de repente caiu de joelhos e começou a chorar. Ele continuou gritando algo como droga. A mulher também não parecia muito feliz. A expressão de Darren mudou ligeiramente. Você poderia descrever a aparência deles? Toki levou seu dedo fino à bochecha, tocando suavemente sua covinha enquanto tentava se lembrar. O oficial. Como posso dizer? Parecia meio desleixado. Ele me lembrou um pouco contra Almirante Borsalino, só que sem aquela pressão avassaladora. Depois de pensar por um momento, ela acrescentou. Ah, certo. Ele estava usando uma roupa marrom. Toki, eu sei quem foi. Os lábios de Darren se contraíram. Para ser honesto, no momento em que ela disse lascivo e chorão, ele já tinha adivinhado que era Tokikaki. E de fato, além de Borsalino, o único na marinha que poderia ser chamado de desleixado era Tokikaki. E a policial?
Darren perguntou novamente, balançando a cabeça com uma crescente sensação de desconforto surgindo. Por favor, não me diga. Toque olhou para ele, franziu os lábios levemente e disse lentamente. Ela era realmente bonita. Linda, na verdade. Podia parecer fria por fora, mas eu sentia que por dentro, ela tinha um coração gentil e caloroso. Ela tinha longos cabelos negros presos em um rabo de cavalo alto, usava saltos altos e tinha uma longa espada dourada na cintura, muito alta. Enquanto ela falava, Toque ficou na ponta dos pés, levantando a mão para mostrar aproximadamente a altura da mulher. Darren, droga, é o Gion. Ele beliscou a ponta do nariz, sentindo uma dor de cabeça se instalar. Então, este é um campo de batalha do amor? Verdade seja dita, Darren tinha sentimentos por Gion. Embora ela tivesse causado sua cota de problemas em Mar do Norte, isso fazia parte de sua personalidade e da maneira como ela havia crescido. Depois de tudo que aconteceu lá, ela amadureceu bastante. E desde que Gion descobriu o segredo por trás dele, salvando aquele pai e aquela filha, Darren começou a notar mudanças sutis nela. À primeira vista, ela ainda parecia fria. Mas aqueles olhares fugazes e ocasionais que ela lhe lançava no campo de treinamento diziam tudo. Só que o orgulho de Gion não permitia que ela demonstrasse isso abertamente. Não que Darren se importasse. Aqueles casos lá no Mar do Norte? Só umas aventuras passageiras. Consentimento mútuo, sem compromisso, sem arrependimentos. Ele aproveitou sem culpa. Mas Gion era diferente. Como dizer, ela era uma boa menina. Claro, o mais importante é que Darren nunca admitiria que o verdadeiro motivo de manter distância era a ideia de ser jogado no chão por Sengoku, Zephyr, Garp, Suru e o comandante-em-chefe Kong, tudo ao mesmo tempo. Darren-san, você conhece aqueles dois fuzileiros navais, não é? Vendo a mudança de expressão de Darren e o longo silêncio, Amatsuki Toki mordeu o lábio inferior, incapaz de conter sua curiosidade. Ah, sim. Lá no Mar do Norte, eles eram meus subordinados. Agora somos todos parte do mesmo campo de treinamento, respondeu Darren casualmente, ainda sentindo dor de cabeça. O de aparência desleixada é o Tokikaki. Meio pervertido, sem muita vergonha, mas confiável. Quanto à fuzileira alta, é a Gion. Mau humor, língua afiada. Não leve para o lado pessoal, Toki. Ela só. De repente Darren sentiu uma intenção assassina de gelar os ossos se apoderar dele. Seu couro cabeludo formigou e ele instintivamente olhou para cima. O que ele viu fez seu coração disparar. Gion permaneceu em silêncio na porta, com o rosto gelado e uma veia pulsando na têmpora. Ela segurava uma cesta de frutas, lançando-lhe olhares furiosos sem dizer uma palavra. Enquanto isso, Tokikaki espiava por trás da parede, com a cabeça de fora como a de um espião suspeito. Ele sorria lascivamente, os olhos brilhando com uma clara vibração de hehehe, você está ferrado. Darren, eles não foram embora? Quando diabos eles voltaram? Droga, eu devia ter ativado meus sentidos de campo magnético. Mas falando sério, quem fica em alerta máximo dentro de casa? Paralisado no lugar, ele forçou um sorriso forçado. Gion. Embora nem Gion nem Tokikaki fossem uma ameaça para ele, ser pego falando mal de alguém pelas costas, especialmente alguém como Gion, era estranho. Mesmo para alguém tão insensível quanto Darren. Esqueci de deixar isso aqui antes. Gion sorriu de repente e o interrompeu. Mas para Darren, aquele sorriso era assustador. Ela jogou a cesta de frutas aos pés dele. Ouvi dizer que você estava gravemente ferido e exausto. Então descanse, Comodoro Darren. Com isso, ela se virou e foi embora sem olhar duas vezes. Tokikaki mostrou a língua, fez uma careta para Darren e a seguiu com um sorriso maroto. Darren. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Capítulo 228. Uma brisa suave agitava as folhas caídas. O retorno repentino de Gion pegou Darren completamente desprevenido. Ele olhou para a cesta de frutas caída no chão. As frutas frescas dentro dela haviam rompido a elegante embalagem plástica e agora estavam espalhadas por toda parte, como o coração partido de uma garota de coração partido. Eu sou um idiota. Darren deu uma risada amarga e desamparada, sua dor de cabeça só piorando. Darren-san, você está bem? Amatsuki Toki, vendo sua expressão distorcida, como se tivesse acabado de engolir um bocado de lama, e observando-o beliscar a ponta do nariz em silêncio, não conseguiu mais se conter e perguntou suavemente. Estou bem, Toki. Darren balançou a cabeça. Toki ficou em silêncio novamente. Então, de repente, caminhou até a porta, pegou cuidadosamente as frutas espalhadas, limpou a poeira e as colocou de volta na cesta. Ela as levou para Darren, olhou para ele e perguntou curiosamente. Aquela garota chamada Gion, parece gostar de você. Darren instintivamente concordou com a cabeça, mas imediatamente se recompôs e freou bruscamente. Ele olhou para cima e viu Toki parada ali com a cesta de frutas nos braços, o lábio levemente mordido, olhando fixamente para ele. Aquele olhar levemente carrancudo em seus olhos, combinado com suas bochechas levemente inchadas, deixou Darren completamente sem saber como responder. Darren, caramba! Em toda a sua vida Darren nunca se sentirá tão perturbado. Estava completamente arrasado. Claro, ele nunca disse que era um cara legal, e o apelido de o maior canalha dos fuzileiros navais não o incomodava. Mas há uma diferença entre um canalha e uma fera. Até os canalhas têm padrões. Toki, na verdade, meu relacionamento com Gion, não é o que você pensa. Darren forçou um sorriso e tentou explicar, mas foi interrompido pela próxima pergunta de Toki. Então, Darren-san não gosta de Gion-san? Darren. Ele abriu a boca, mas sob o olhar calmo e sério de Toki, ele não conseguiu negar. Ele não gostava de mentir para as mulheres. Mas o que ela disse em seguida o deixou completamente sem palavras. Então você deveria persegui-la. Toki deu um sorriso brilhante e sincero. Naquele momento, seu sorriso floresceu como um cisne dançando graciosamente em um lago calmo, deslumbrante e sereno. O quê?
Os olhos de Darren se arregalaram. Ele parecia não acreditar no que acabará de ouvir. Nos últimos dias, seu relacionamento com Toque progrediu muito, muito além do que o de amigos comuns. Embora não tivessem dado nenhum passo importante fisicamente, os dois compartilhavam um ritmo natural agora, tão afinados que conseguiam se ler com apenas um olhar. Vivendo juntos nos aposentos da família, Toque assumiu sem esforço o papel de um parceiro gentil e atencioso, cuidando das tarefas, arrumando e enchendo o que antes era uma casa fria e vazia com calor e vida. A sala de estar agora estava repleta de bichinhos de pelúcia fofos, recortes de papel iluminavam as janelas anti-cinzentas, e a cozinha gradualmente se encheu de panelas, frigideiras e do som de casa. Darren não se importava com nada disso, na verdade, ele gostava. Às vezes, até ajudava Toque com as tarefas domésticas. E então havia as visitas regulares daqueles dois velhos, Zephyr e Sengoku, que apareciam com sorrisos alegres e parecendo muito satisfeitos com sua pequena família. De vez em quando, eles lançavam olhares de advertência para Darren que praticamente gritavam: se você ousar machucar Toque, faremos você se arrepender. De alguma forma, sem nem perceber, a Matsuki Toque já havia assumido o papel de esposa, como se ela tivesse sido feita para isso desde o começo. Mas Toque, se eu for atrás de Gion, você não ficaria chateado? Darren realmente começou a gaguejar. Para alguém normalmente tão tranquilo e confiante, ele ficou completamente perplexo com a ideia maluca de Toque. Parecia que uma enxurrada de fórmulas e teorias lhe passava pela cabeça, com o cérebro funcionando a todo vapor. O que ela quis dizer com isso? Ela estava testando ele? Ou, ela realmente não estava brava? Mas como ela não poderia ficar brava? Ela também é mulher. Ou talvez Toque nunca tenha gostado dele, então ela não se importava. Não podia ser isso. Ele tinha um certo charme. Caso contrário, no Mar do Norte, ele não teria passado tantas noites sem dormir. Sem mencionar como Toque ficava vermelha e seu coração disparava quando eles se olhavam de perto. Não, a Matsuki Toque sorriu brilhante e sereno. Ela inclinou a cabeça levemente, seu olhar cheio de alegria inocente. Você já me contou sobre isso antes, não é, Darren-san? Eu entendo o tipo de pessoa que você é. Já que eu te escolhi, também escolhi aceitar tudo em você, tanto bom quanto ruim. Meu pai me disse uma vez que os verdadeiros heróis não se preocupam com coisas pequenas e que os fortes merecem mais privilégios do que os fracos. É assim que se manifesta a verdadeira justiça no mundo. E alguém como você, Darren-san, ousado, responsável, com grande ambição. Ser amado por várias mulheres ao mesmo tempo, isso é uma bênção para essas mulheres. Nananani. Darren ficou perplexo, olhando para a expressão de certeza absoluta no rosto dela. Que garota! Sério, então Toque estava dizendo que ela apoiava que ele tivesse mais de uma mulher. Ela não só não estava brava como na verdade estava encorajando isso. Isso era bom demais para ser verdade. O cérebro de Darren desligou completamente. Claro, ele era um canalha, mas até os canalhas têm seus limites. Mesmo depois de todos esses anos desde a sua passagem, ele ainda se apega a alguns padrões morais de sua antiga vida. Sim, ele era um flertador, mas era sempre mútuo, nada mais do que um momento fugaz de diversão. Você está feliz, eu estou feliz, mas isso parecia diferente. As pessoas de Wano realmente pensavam diferente, não é mesmo? Não importa as coisas ultrapassadas como Bushido, mas o modo de pensar de Toque. Essa sim era uma nobre tradição realmente excelente. Os olhos de Darren tremeram por um minuto inteiro antes que ele finalmente conseguisse dizer uma frase. Posso ver que seu pai é um homem muito sábio. Ele realmente faz muito sentido. Até Darren não conseguia acreditar que tinha acabado de dizer aquilo. Toque sorriu. Sim, eu também acho. Ela colocou a cesta de frutas no chão, entrou e voltou com um uniforme militar limpo, estendendo para ele com as duas mãos. Você deveria ir, Darren-san. Você não vai para o acampamento de treinamento hoje? Ah, e não se esqueça de se desculpar com Gion-san. Ainda atordoado, Darren deixou que ela o ajudasse a vestir o uniforme e saiu do complexo. Boa sorte! Não se esqueça de vir jantar em casa, Darren-san. Toque ficou na porta, sorrindo e acenando para se despedir. Darren acenou de volta rigidamente, seu corpo se movendo sozinho em direção ao campo de treinamento. Ele ainda não havia processado completamente o que tinha acontecido. Assim que a figura do Comodoro desapareceu na rua, Toque abaixou a mão. Ela fechou a porta de madeira, atravessou o pátio coberto de folhas caídas e carregou a cesta de frutas de volta para dentro. Depois de lavar as frutas na cozinha, ela silenciosamente foi até a sala de estar e pegou um prato de frutas com entalhes complexos. Ajoelhada no tatame, ela pacientemente arrumou as frutas, uma de cada vez. Ela parecia estar de ótimo humor. O mesmo sorriso doce e inocente de antes ainda permanecia em seu rosto enquanto ela cantarolava suavemente uma melodia suave e melancólica de sua terra natal. Um braço pálido sustentava seu queixo, a bainha de seu kimono rosa esvoaçando pelo chão imaculado. Com o biombo recém-comprado atrás dela, ela parecia uma beldade saída de uma pintura de ukiyo-e. A fruta é realmente fresca. Gion-san é uma garota tão gentil. Espero que Darren-san não a faça chorar. Ela falou suavemente para si mesma, pegou uma pera e deu uma pequena mordida. O suco jorrou dos seus lábios. Seu sorriso permaneceu gentil, gracioso, mas seus olhos estavam ligeiramente vermelhos. Tão doce. Capítulo 229. No caminho para o campo de treinamento, Darren demorou um pouco para finalmente se recuperar. Então, parece que acabei de receber uma ordem oficial para flertar com garotas? Foi isso que ela quis dizer? Darren refletiu sobre as palavras de Toque, o sorriso no canto dos lábios se contorcendo lentamente. Uma esposa virtuosa em casa, hein?
Seu humor melhorou instantaneamente, e ele até começou a assobiar. Embora nada tivesse acontecido entre ele e Toki ainda, como ele poderia deixar um pato que já estava cozido e em seus lábios voar? Era só uma questão de tempo. Ter uma beldade como Toki ao seu lado era como colocar um pote de creme na frente de um gato gordo e laranja. Não espere que o glutão não o lamba. Claro, Darren não tinha intenção de trair os sentimentos de Toki. Mas logo ele notou algo estranho. Todos por quem ele passava, tanto civis quanto fuzileiros navais em patrulha, lançavam olhares furtivos para ele com expressões bizarras. Seus olhos estavam cheios de admiração, espanto, curiosidade, e um traço difícil de descrever de pena. O que está acontecendo? Estou me recuperando em casa há apenas alguns dias. Darren instintivamente aguçou os ouvidos, tentando captar os sussurros. Esse é o Comodoro Darren, certo? Ele é tão bonito. Claro, ele exterminou os piratas das feras sozinho. Até Kaido das feras, a suposta criatura mais forte, não conseguiu enfrentá-lo e acabou fugindo derrotado. Ouvi dizer que ele quase exterminou os piratas do Barba Branca também. Ele realmente é um monstro da sede. Darren, quanto mais ele ouvia, mais estranho parecia. Linhas pretas começaram a aparecer em sua testa. Como diabos a história evoluiu para essa versão? Quando foi que me tornei tão ridículo? Ser capturado por Kaido foi uma jogada deliberada para provocá-lo, arriscando tudo apenas para localizar o esconderijo dos piratas das feras? Fugir da prisão sozinho e massacrar quase todos os membros da tripulação de milhares de pessoas dos piratas das feras? E aquele teste com os piratas do Barba Branca? Não fui eu quem foi forçado a recuar? Agora, de repente, fui eu quem quase os exterminou? Isso é. Espere. De repente, ele ouviu alguns murmúrios que fizeram seu rosto se contorcer. Era um grupo de tios e tias fofoqueiros, reunidos, fingindo ler jornais de cabeça para baixo enquanto constantemente lançavam olhares furtivos para ele com o canto dos olhos. Um jovem tão alto e forte. Que pena. Ouvi dizer que o corpo dele não está muito bem. Cacarrejar, deve ter secado. E ele também tem a cara dele. Olha como o rosto dele fica cada vez mais escuro. Os jovens de hoje em dia não aguentam mais. Não como eu, ainda estou firme e forte aos 50. É mesmo. Sua esposa disse que você não aguenta nem um minuto. Ainda assim, que desperdício. Tão jovem e já não consegue fazer isso. Mas o corpo dele ainda parece bem robusto. Sem perceber, o rosto de Darren ficou completamente preto como o fundo de uma panela. As veias em sua testa saltaram, contraindo-se violentamente, como se estivessem prestes a estourar. Quem diabos espalhou essa porcaria? Os dentes de Darren rangeram audivelmente. Quando diabos eu me tornei não funcional? Caramba! Sob a enxurrada de olhares estranhos, Darren instintivamente acelerou o passo, começou a correr e, por fim, explodiu em um soro completo. Darren chegou aos portões do campo de treinamento militar quase em alta velocidade, soltando um longo suspiro enquanto enxugava o suor da testa. Com um sorriso irônico ele murmurou: com quem diabos eu vou discutir sobre isso? Não é como se ele pudesse voltar e debater com aqueles velhinhos fofoqueiros. Isso só os deixaria ainda mais entusiasmados. Que dor de cabeça danada. Suspirando, ele passou pelos portões do acampamento. Andem logo, todos vocês. Yamakagi, seu pirralho, fumando charutos durante o treino de novo. E você, Onigumo? Que cara feia é essa? Você está me olhando como se eu te devesse milhões. Bando de molengas. Quando eu tinha a idade de vocês, carreguei centenas de quilos nas costas e abri caminho da entrada da Grand Line, atravessando a montanha reversa até o Novo Mundo. Nem pisquei uma vez. Ao ouvir aquele berro tão familiar, a boca de Darren se contraiu incontrolavelmente. Ele realmente queria ir até lá e perguntar, e seus olhos não secaram naquela época? Mas pensando na surra que provavelmente levaria, provavelmente uma surra do tipo punhos negros, ele sabiamente decidiu guardar esse pensamento para si mesmo. Ao entrar no campo de treinamento, ele avistou Zephyr Sensei, usando óculos escuros, descarregando uma metralhadora pesada, dada sem parar. Os alunos, cada um carregando cargas pesadas e ofegantes enquanto corriam pelo campo, foram imediatamente lançados no caos pela chuva de balas. Foi pura confusão, galinhas voando, cachorros pulando, tudo. Darren não se apressou. Simplesmente ficou parado à distância, esperando em silêncio que terminassem. 10 minutos depois. Treinamento concluído. Todos os recrutas estavam curvados, com as mãos nos joelhos, encharcados de suor e pálidos. Alguns que não conseguiam acompanhar fisicamente já estavam curvados, vomitando no local. Este campo de treinamento não era brincadeira de criança. O título de instrutor diabólico de Zephyr não era para se exibir. Com sua força avassaladora e olhar aguçado para teoria e prática, ele conseguia avaliar a condição de cada aluno com precisão, levando-os além dos seus limites sem quebrá-los. Afinal, o corpo de cada um é diferente. Nem todo mundo conseguia ser como Darren, terminar o plano de treinamento infernal de Zephyr e ainda pular por aí como se pudesse rebocar um navio de guerra depois. Darren sorriu e deu um passo à frente, levantando a mão em saudação. Cadete de terceira classe do campo de treinamento, Comodoro Rogers Darren do quartel-general da Marinha, missão cumprida, solicitando retorno à equipe. A voz imediatamente chamou a atenção de todos. Eles se viraram surpresos para a figura parada na beira do campo de treinamento. Darren, você voltou. O rosto encharcado de suor de Yamakagi se iluminou com um sorriso enquanto ele acenava. Dahaha. Darren, você finalmente voltou. Fiquei mais forte desde que você foi embora. Vamos treinar de novo em breve. Era Kuzan com os olhos brilhando, praticamente pulando de onde estava. Bem-vindo de volta. Isso veio de Straverre, Doberman e Dalmatian. O normalmente frio Oniguma apenas assentiu silenciosamente para Darren. Darren era muito querido no campo de treinamento. Forte, carismático, bonito e eloquente. E além disso, era generoso, sempre distribuindo bebidas e cigarros de qualidade, muitas vezes convidando todos para jantar. Quem não gostaria de ter um colega assim?
Ah, certo. Duas pessoas não o fizeram. Tokikaki zombou, irritado. Gion, por outro lado, encarou Darren friamente. Seu olhar era praticamente afiado o suficiente para matar. Capítulo 230. O olhar frio, quase assassino, de Gion fez Darren rir amargamente para si mesmo. Agora ele finalmente entendia por que ela estava tão irritada. Então foi por causa daqueles rumores ridículos sobre ele ter sido espremido até a morte. E seus 2 comentários muito honestos. Parece que todo mundo está vivendo uma vida bem agitada ultimamente. Darren sorriu, acenou e caminhou em frente. Do momento em que ele aceitou a missão de derrubar Bullet até tudo o que aconteceu depois, pouco mais de 20 dias se passaram. Mas agora, usando sua percepção de campo magnético biológico, ele podia sentir claramente que a força irradiada de seus colegas em treinamento havia aumentado em mais de 30%. O campo biomagnético de uma pessoa reflete sua energia vital. É uma medida essencial de sua vitalidade e crescimento geral. Esse tipo de taxa absurda de melhora estava claramente ligada ao treinamento do Zephyr Sensei, mas no final, tudo se resumia ao talento e ao esforço incansável. Realmente digno de ser chamado de geração de ouro dos fuzileiros navais. É bom ter você de volta. Zephyr finalmente largou a metralhadora comicamente pesada, deu uma rápida olhada em Darren e sorriu satisfeito. Parece que você se recuperou muito bem. Darren assentiu. Sim, Zephyr Sensei. Estou pronto para retornar ao acampamento e retomar o treinamento regular. Zephyr acenou com a mão. Sem pressa. Tire mais alguns dias para descansar. Então ele se virou para o resto do grupo. Muito bem, é isso por hoje. Estão todos livres para ir. Como de costume, se você tiver algum problema com seu treinamento, pode bater na porta do meu escritório a qualquer momento. E Darren, não deixe de passar na casa do Sengoku mais tarde e nos contar todos os detalhes da missão. Certo, dispensado. Zephyr fez uma saudação brusca aos seus alunos. Darren e o resto dos estagiários fizeram uma profunda reverência em uníssono. Obrigado pela sua orientação, Zephyr Sensei. Com um pequeno sorriso, Zephyr se virou e foi em direção ao seu escritório. Dahahara. Darren, eu ouvi tudo. Assim que Zephyr saiu do alcance da voz, Kuzan correu e passou um braço pelos ombros de Darren, balançando as sobrancelhas. A boca de Darren se contraiu. O que exatamente você ouviu? Por favor, não deixe que isso aconteça. Uma sensação de aperto surgiu dentro dele. Uma coisa era se os civis estivessem fofocando, mas se os rumores chegassem ao campo de treinamento, esse era um problema totalmente diferente. Seu histórico de batalha, é claro. Ouvi do Zephyr Sensei. Ele disse que você escapou da base dos Piratas das Feras sozinho. Os olhos de Kuzan brilhavam de excitação enquanto ele dava socos no ar. E ouvi dizer que você explodiu a instalação industrial dos Piratas das Feras, aquela que eles levaram anos para construir. É verdade? Ele olhou para Darren, praticamente em chamas de admiração. Ah, então foi isso que ele ouviu. Darren soltou um suspiro silencioso de alívio, depois sorriu e assentiu. Mais ou menos. Sinceramente, eu só tive sorte. Isso é muito legal. Kuzan o interrompeu vermelho de excitação. Mas no segundo seguinte, ele agarrou a cabeça frustrado e cravou os dedos em seus cachos negros enquanto gritava de arrependimento. Eu não acredito que não consegui ir em uma missão tão incrível com você. Darren, haverá mais chances. Ele escapou do abraço de Kuzan com facilidade e deu um tapinha em seu ombro. Sim, enquanto os outros não descobrirem, ele ainda poderá manter sua dignidade. Como está indo a lesão? Yamakagi, mastigando um charuto, aproximou-se, pegou outro e o entregou a Darren. Deu um leve soco no ombro e sorriu. Certifique-se de que não haja efeitos persistentes. Darren pegou o charuto, mordeu, acendeu-o e deu uma tragada satisfeita. Sorrindo, respondeu. Não se preocupe. O que não me mata só me torna mais forte. Yamakagi piscou surpreso. Ele refletiu sobre as palavras de Darren, enquanto seus olhos gradualmente se iluminavam. Isso é profundo. Ele riu muito. Ótimo. Um dia eu vou deixar você ver esse meu corte de novo. Estarei ansioso por isso. Yamakagi assentiu. Tudo bem, vou alimentar meu gato. Ah, certo. Quando ele estava prestes a se virar e sair, ele parou de repente, olhou para Darren e baixou a voz. Quando eu estava no Mar do Sul, ouvi rumores de uma tribo lá, que diziam ter um tipo especial de remédio secreto. Dizem que faz maravilhas. Para quê? Darren pareceu confuso. O rosto quadrado e barbudo de Yamakagi ficou vermelho enquanto ele gaguejava. Aquilo. Sabe, aquele que você pode precisar. Aquela coisa. Darren ainda não tinha entendido. Mas quando viu Yamakagi olhar sutilmente para sua virilha, seu rosto congelou e seu coração disparou. Não, de jeito nenhum. Então ele também ouviu o boato. Eu não preciso disso. Sou forte como um monstro. Darren rosnou com os dentes cerrados. Tudo bem, acalme-se. Mas se mudar de ideia, me avise. Yamakagi, vendo a reação exagerada de Darren, pareceu ainda mais convencido. Lançou a Darren um olhar de não se preocupe, eu entendo, deu um tapinha em seu ombro e foi embora. Darren, cuide-se. Doberman se aproximou e deu um tapinha firme no ombro de Darren, falando em voz baixa. Darren, não se preocupe. Talvez você esteja sob muito estresse de combate. Dalmatian também deu um tapinha reconfortante em Darren. Darren, cuide da sua saúde. Straver acrescentou calmamente. Darren, Onigumo lançou-lhe um olhar, contanto que isso não afete sua luta. Darren, os cadetes, aparentemente em sincronia, alinharam-se um a um para dar tapinhas no ombro de Darren, cada um oferecendo seu sincero conforto. Todos lhe deram o mesmo olhar simpático antes de irem embora com expressões solenes. Darren ficou ali sozinho na brisa, completamente estupefato. Ele permaneceu congelado por um longo tempo antes de cerrar o maxilar e gritar.
Droga. Yamakagi, espere. Assim que Yamakagi saiu do portão da base de treinamento, uma voz chamou atrás dele. Ele parou e olhou desconfiado para Tokikaki se aproximando sorrateiramente. O que é? Tokikaki olhou ao redor, certificando-se de que não havia ninguém por perto. Esfregou as mãos e riu baixinho. Esse remédio secreto, é real? Yamakagi assentiu seriamente. Com certeza. Os nobres do Mar do Sul estão pagando caro por ele. É praticamente inestimável. Eu não o teria recomendado a Darem se não tivesse certeza. Os olhos de Tokikaki brilharam e ele sorriu bajuladoramente. Bem, eu tenho um amigo. Darem não tinha ideia de como foi parar no escritório do almirante. Ele vagou atordoado e bateu na porta. Entre. A voz profunda do almirante Sengoku veio de dentro. Darem empurrou a porta e entrou, falando fracamente com Sengoku, que estava sentado atrás da mesa. Almirante Sengoku, você perguntou por mim? Sim. Sengoku olhou para ele, e sua expressão de repente ficou fria como gelo. Sua voz era tão fria que a sala pareceu congelar. Você matou Santa Shields, não foi? As pupilas de Darem se encolheram como agulhas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.